Meu nome é Ana Torres. Tenho 38 anos. Sou delegada há quase 15, especializada em crimes patrimoniais e tráfico humano. A farda e o distintivo não são apenas símbolos do meu ofício. São cicatrizes moldadas pelo tempo, resistência e renúncia. Já fui desacreditada, rebaixada, testada e chamada de histérica em mais reuniões do que consigo lembrar. Mas em todos esses anos, nunca vacilei diante de um caso. Até que o caso veio da minha própria casa. O corpo foi encontrado numa madrugada úmida de quarta-feira, no terreno baldio, atrás de um condomínio que conheço desde criança. O rosto da vítima não me era estranho. Na verdade, ele fazia parte dos mesmos almoços de domingo em que meu nome raramente era lembrado. E onde os méritos do meu irmão, Daniel, sempre recebiam brindes e palmas. Era um primo de segundo grau. Um desses parentes que estão sempre presentes nas festas, mas nunca nas emergências. Estava envolvido com lavagem de dinheiro, empresas de fachada e, pelo que tudo indicava, alguém que sabia demais e falou com quem não devia. Quando viu o laudo, sentiu o estômago revirar. O nome dele ali, a assinatura do perito e a localização do corpo. Era pessoal demais. Mesmo assim, respirei fundo e me preparei para fazer o que sempre fiz: investigar com rigor. Formalizei minha disposição de chefiar a apuração, sabendo que poderia ser delicado, mas confiando que meu histórico falaria mais alto que qualquer laço familiar distante. Não foi o que aconteceu. Na mesma tarde, fui chamada pela chefia da regional. A justificativa veio envolta em sorrisos burocráticos e frases ensaiadas. Conflito de interesse. Imparcialidade da investigação. Talvez o ideal seja manter a imagem da delegacia preservada. Em outras palavras, estavam me afastando do caso porque meu sangue corria próximo demais da cena do crime. Mas o que me doeu mais não foi a ordem de cima, foi a substituição. Meu irmão, delegado Daniel Torres, 41 anos. Charme de comercial de margarina, currículo mediano, mas um dom nato para bajular superiores e contar histórias que disfarçassem incompetência com autoconfiança. Ele mesmo me ligou, poucas horas depois do meu afastamento, e disse em tom leve, quase paternal: "Fica tranquila, Ana. Eu cuido disso. Às vezes é melhor deixar um homem resolver certas coisas, ainda mais quando mexem com nossa família." Aquilo me atravessou como um tiro mudo. Ele não era apenas meu irmão. Era o mesmo que dizia que eu deveria ter feito direito civil e trabalhado num cartório. O mesmo que achava graça quando meus colegas me deixavam de fora de investigações maiores. O mesmo que se calou quando me viram chorar na formatura, sem ninguém da família presente. E agora, ele assumia o caso. Não porque tinha mais preparo, mas porque era mais conveniente. Homem, equilibrado, de confiança. Nos dias seguintes, acompanhei tudo à distância. A coletiva de imprensa com Daniel falando em linha de apuração clara, respeito à memória da vítima e comprometimento com a verdade. As mesmas palavras que eu teria dito, mas sem o peso de realmente senti-las. Os jornais o exaltavam. A família o parabenizava nos grupos. E eu, que só queria justiça, era tratada como um obstáculo emocional, como uma mulher instável que não soube separar dor e dever. Foi nesse silêncio forçado que algo dentro de mim começou a se mover. Não era raiva ainda, era algo mais frio, como uma lâmina sendo afiada lentamente. Eu sabia que aquele caso não estava sendo conduzido como deveria. E sabia também que, para descobrir a verdade, teria que voltar a fazer o que sempre fiz de melhor: investigar por conta própria. Mesmo que isso significasse ir contra tudo e todos que um dia chamei de família. O nome dele estava em todas as manchetes. Delegado Daniel Torres assume caso sensível envolvendo crime com possíveis vínculos familiares. As palavras eram bem escolhidas, mas o subtexto era claro. O irmão racional, confiável, masculino, havia assumido as rédeas. E a irmã, silenciada, como tantas vezes antes. Pela primeira vez em muitos anos, não era eu quem estava no centro da apuração. Mesmo sabendo que eu conhecia melhor cada rua daquele bairro, cada movimento das quadrilhas locais, cada rastro que as câmeras não captavam. Mas isso não importava. O que valia agora era a aparência. E ninguém sabia sustentar aparências como meu irmão. Daniel sempre teve uma habilidade absurda para parecer competente. Era carismático, eloquente,
Sabia quais piadas contar e quais silêncios manter. Ele não precisava ser o melhor. Só precisava ser o mais agradável para quem mandava. E naquele momento, os que mandavam queriam sossego, não investigação real. Ele era o homem certo na hora certa, para dizer as frases certas. Enquanto isso, eu observava cada coletiva, cada boletim, cada declaração de avanços na linha investigativa. Por dentro, eu sabia que não havia avanço algum. A polícia técnica aguardava laudos que nem haviam sido solicitados. Os suspeitos principais haviam sumido dos radares. E o pior, uma testemunha que teria visto o carro onde a vítima foi colocada sequer foi ouvida formalmente. O caso, para todos os efeitos, havia virado um espetáculo sem bastidor. Um teatro bem encenado. E o protagonista era ele. A imprensa começou a tratar Daniel como um exemplo de firmeza emocional. Em um dos artigos, uma jornalista escreveu que é louvável como ele consegue conduzir um caso tão próximo da família sem deixar a emoção interferir. Eu ri sozinha lendo aquilo, sentada no escuro da minha sala, com o telefone na mão e a garganta entalada. Claro que ele conseguia. Não era ele quem sentia. Não era ele quem perdia noites tentando entender como alguém da própria família podia estar envolvido em algo tão podre. Não era ele quem havia identificado o corpo de madrugada e encarado os olhos opacos de um primo que crescera no mesmo quintal. Mas Daniel sabia exatamente o que dizer. Nas reuniões com a família, era o conciliador. Na delegacia, o líder calmo. Com a imprensa, o defensor da verdade. Aos poucos, ele começou a sugerir hipóteses que distorciam a cena original. Falava em acerto de contas por dívida pessoal, conflito empresarial, desviando a narrativa de qualquer conexão com crime organizado ou corrupção. O mais conveniente possível. Quanto menos escândalo, melhor para ele, e melhor para a reputação da família. O mais cruel é que todos acreditavam nele. Minha mãe, que nunca entendeu de verdade o que eu fazia, disse numa ligação breve: "Você viu como seu irmão tá dando conta? Você devia se orgulhar." Meus tios repostavam as matérias. Colegas da polícia me olhavam com aquela mistura de pena e constrangimento, como quem sabe que você poderia fazer melhor, mas já não pode mais fazer nada. Mas o que ninguém via, o que ninguém imaginava, é que enquanto ele recebia palmas, eu já tinha começado a cavar, de forma discreta, meticulosa, silenciosa, sozinha. Porque eu não precisava de câmeras, só precisava da verdade. E uma parte de mim já sabia que o buraco era mais fundo do que todos estavam preparados para aceitar, inclusive ele. Eu não estava fora da investigação, só estava fora do script deles. Desde que fui afastada oficialmente da investigação, passei a observar tudo de fora, como uma intrusa em minha própria história. Vi meu irmão ser recebido com tapinhas nas costas, com manchetes que o chamavam de renovação da segurança pública, enquanto eu, que conhecia cada detalhe técnico daquele crime, era relegada à categoria de emocionalmente envolvida. Daniel assumiu com pose de juiz, trajando ternos bem cortados e discursos neutros, daqueles que a imprensa adora repetir. Eu conheço meu irmão. Ele é bom com palavras. Sempre soube construir versões que soam verdadeiras o suficiente para que ninguém queira cavar mais fundo. No início, ele convocou coletivas de imprensa, visitou a cena do crime com fotógrafos atrás, reuniu-se com promotores e prometeu agilidade. Disse que todas as hipóteses estavam sendo analisadas com imparcialidade. Na televisão, sua voz era firme, segura, masculina, como se a testosterona fosse suficiente para mascarar a completa falta de comprometimento real. Os primeiros dias pareceram movimentados, mas logo vieram os silêncios. Os autos do inquérito mostravam apenas o básico. Nenhum mandado de busca, nenhum interrogatório novo. As oitivas antigas foram apenas replicadas. O caso não avançava, e ninguém parecia disposto a cobrar. A família da vítima começou a sentir a inércia como uma segunda violência. Eu fui procurada pela irmã do rapaz morto. Ela tremia ao me contar que já tinham tentado insinuar que o irmão tinha envolvimento com drogas. Era uma tática antiga. Desumanizar a vítima, esvaziar a urgência do crime. Eu a ouvi em silêncio, sentindo o peso de uma dor que me era conhecida. A dor de ver a justiça sendo tratada como um espetáculo descartável. Nos bastidores,
Daniel dizia que não havia elementos suficientes. Eu sabia o que isso significava. A conveniência de não olhar onde poderia ser desconfortável. Algumas testemunhas-chave sequer haviam sido chamadas. Os laudos estavam parados. As diligências, inexistentes. Quando mencionei isso a um ex-colega de plantão, ele desviou o olhar. Não se mete, Ana. Você sabe que tem gente grande envolvida. Sim, eu sabia. Sabia demais. Enquanto isso, eu tentava manter a compostura. Ia ao trabalho com o rosto firme, como quem aceita a exclusão como parte do ofício. Mas por dentro, algo fervia. Cada ausência de ação no processo era um grito abafado. Cada palavra imparcialidade, dita por Daniel, era um lembrete de que a imparcialidade, naquele caso, era só outro nome para o abandono. Aos poucos, percebi que a única pessoa interessada em justiça real era a que havia sido afastada. Foi então que comecei a rever o dossiê original do caso. Usei contatos antigos, amigos da perícia, gente que ainda confiava em mim como profissional. Comecei a notar incongruências pequenas, mas repetidas, horários que não batiam, imagens que foram descartadas sem análise, depoimentos omitidos nos autos oficiais. E, principalmente, percebi que havia uma linha que todos pareciam se esforçar para não cruzar, a que levava direto para dentro da nossa própria família. Daniel dizia que o caso era complexo demais, que estávamos todos emocionalmente afetados, que a cidade precisava de paz. Mas o que ele queria dizer, no fundo, era que a verdade era inconveniente. E quando a verdade se torna inconveniente, é sempre mais fácil enterrá-la com silêncio do que enfrentá-la com coragem. Mas eu não tinha mais espaço para silêncio. Aquela omissão já não era apenas um erro técnico. Era uma traição institucional. Uma mancha na farda que eu escolhi vestir por vocação, não por vaidade. O caso estava empacado. As vítimas, esquecidas. E eu, ignorada. Mas naquela fase da história, mal sabiam eles. O relógio da verdade já tinha começado a correr. Não foi um estalo. Não teve um momento de agora vai. A decisão de investigar por fora nasceu do acúmulo. Cada silêncio do Daniel, cada documento faltando, cada noite que eu acordava às 3 ralhas com a certeza de que alguma coisa estava errada. Eu tinha jurado proteger a justiça, não minha família. E se minha farda já não me dava mais poder para agir oficialmente, eu usaria o que restava. Meu nome, minha memória e a rede de contatos que construí com suor durante quase 20 anos de carreira. Voltei a estudar o caso do início. Refiz cada linha do relatório técnico. Peguei cópias não oficiais de laudos, imagens brutas da perícia, transcrições antigas de ligações que haviam sido perdidas por falha de protocolo. À primeira vista, era tudo muito limpo. Limpo demais. As testemunhas haviam dito o necessário, e só. Nenhuma pergunta fora do padrão, nenhuma tentativa de confronto. Os depoimentos eram como peças de um teatro ensaiado, e eu sabia identificar teatro de longe. Aquilo ali não era investigação. Era uma coreografia montada para proteger alguém. Eu só precisava descobrir quem era o coreógrafo. Foi nesse processo que comecei a visitar discretamente algumas testemunhas. Não como delegada, mas como amiga da família, ou ex-colega do distrito. Um segurança de supermercado, por exemplo, confirmou que a câmera do quarteirão onde o crime ocorreu estava funcionando na noite em questão. Mas essa câmera havia sido considerada inativa no relatório oficial. Um segundo homem, dono de um bar da esquina, disse que um carro prata passou 2 vezes em alta velocidade naquela noite. Nunca foi citado no inquérito. Um dos vizinhos afirmou ter escutado uma discussão, um nome gritado, Torres, meu sobrenome. A cada novo pedaço do quebra-cabeça, eu sentia um nó na garganta. Era como abrir uma ferida antiga, sabendo que a infecção já tinha se espalhado. Comecei a desconfiar de coisas que eu não queria desconfiar, inclusive de Daniel. Revi os horários do depoimento dele, já que, por ser o novo responsável pelo caso, ele também prestou declarações formais para registro de cadeia de custódia e movimentação de provas. Havia uma divergência sutil, mas perturbadora. Ele estava fora do distrito por quase 3 horas, sem justificar, justo no horário em que as provas foram oficialmente recolhidas e transportadas para a central. E mais estranho ainda, ninguém mais assinou o termo de transporte além dele.
Voltei à delegacia onde trabalhei por anos. Um colega antigo me passou discretamente uma planilha que mostrava acessos ao banco de dados da investigação. Daniel havia alterado o registro de uma testemunha 3 dias após o depoimento, o que é ilegal sem justificativa formal. A testemunha? Um primo nosso com histórico criminal. Isso me atingiu como um soco no estômago. O que Daniel estava tentando esconder? Fui até esse primo. Disse que estava apenas revisitando o caso. Ele me recebeu nervoso. Olhava para os lados como se alguém estivesse escutando. Depois de quase 1 hora de conversa, ele soltou. Daniel disse para eu não abrir a boca sobre a moto. Perguntei que moto. Ele gaguejou. Aquela que a gente viu sair do beco, com o capacete preto. Você sabe qual? Eu sabia. O mesmo modelo descrito por uma testemunha anônima que nunca mais apareceu. Ali, Ana Torres, mulher, irmã e ex-titular da investigação, morreu um pouco por dentro. Mas a delegada que eu ainda era, mesmo sem crachá naquele caso, despertou com uma clareza brutal. O caso havia sido manipulado, as provas filtradas, as testemunhas orientadas, e as digitais de Daniel estavam por toda parte. Não sei se ele era um mandante, cúmplice ou apenas cúmplice do silêncio, mas ele estava no centro. Ele era o nó. Ainda assim, eu sabia que não podia estourar a bolha com qualquer coisa. Se eu fosse para um ministério público sem estrutura, me chamariam de vingativa. Se fosse a imprensa sem provas, diriam que eu estava louca. Então segui o caminho que ninguém imaginava que eu ainda tinha força para trilhar. Construir um dossiê silencioso, inquestionável, blindado. Para isso, precisaria de mais do que depoimentos. Precisaria de provas materiais. Impressões, roteiros, cópias, perícias independentes. E eu conseguiria. A verdade estava pedindo para sair. E eu finalmente estava disposta a trazê-la à luz. Ainda que isso significasse quebrar o último laço que me restava com meu irmão. Eu não me lembro exatamente quando parei de ver Daniel como meu irmão e comecei a vê-lo como parte do caso. Talvez tenha sido naquela noite em que ouvi a gravação pela primeira vez. Uma escuta descartada, incompreensível segundo o relatório oficial. Mas bastou aumentar os níveis de ruído e aplicar um filtro de voz que aprendi em uma operação no interior do Maranhão para ouvir com clareza. Uma conversa entre 2 homens, e um deles dizendo: "Ela vai voltar. Acha que pode limpar a casa sozinha." A voz era dele. Eu conhecia aquele tom arrastado, aquele sotaque de quem tentava esconder o nervosismo atrás de frases curtas. Era Daniel. E ele sabia. A fita me queimava na mão, mas era só o início. Se eu queria justiça, não bastava uma gravação dúbia. Comecei a montar um arquivo completo, um dossiê que não pudesse ser ignorado nem por juiz comprado nem por assessor influente. Fui até o cartório da Zona Norte, onde a vítima havia registrado um boletim contra ameaças. Algo que havia desaparecido do sistema. Pedi a cópia física. O atendente hesitou. Usei meu nome. Ainda tinha algum peso ali. Ele foi até os fundos. Voltou com uma pasta fina e amarelada. Estava lá. A vítima havia relatado ameaças veladas vindas de um homem ligado à polícia. Sem nome, mas com data, endereço e detalhes suficientes para cruzar com outro dado. Daniel havia visitado aquela mesma rua 2 dias antes do crime. Oficialmente, estava em plantão interno. Continuei. Um amigo da perícia particular analisou as imagens das câmeras recuperadas. Ele apontou a silhueta de um homem saindo da cena do crime com uma caixa metálica debaixo do braço. Exatamente o tipo de maleta usada para transporte de provas. A imagem era borrada, mas a roupa era inconfundível. Calça jeans, camisa azul clara dobrada até os cotovelos e o sapato preto usado por Daniel em plantões. Eu lembrava porque dei aquele sapato a ele no aniversário de 35 anos. Um presente caro. Um presente que agora reaparecia como possível peça-chave de uma investigação suprimida. Mas nada foi tão devastador quanto a visita à garagem de uma antiga casa da família, um lugar que Daniel usava como escritório extra. Ali, escondido dentro de uma caixa com documentos de impostos antigos, encontrei um pendrive. Nele, havia trocas de e-mails com outro agente da polícia, combinando horários, redirecionamentos de provas e datas mais adequadas para entrevistas com testemunhas. Uma das mensagens dizia, com todas as letras: "Vamos isolar o nome dela do processo. Ninguém quer manchete de irmã contra irmão." Eu parei.
Encostei na parede fria de concreto, fechei os olhos e respirei fundo. Era verdade, então. A verdade que eu já sabia, mas não queria aceitar. Daniel não apenas tentou me apagar da investigação, ele foi parte ativa no encobrimento. Talvez não do crime em si, mas do estrago. E isso era pior, porque alguém cometer um crime por desespero é uma coisa. Agora, mentir, manipular e destruir provas por orgulho, por medo da verdade, isso é covardia. E covardes com poder são os mais perigosos. Voltei para casa com todos os arquivos guardados num HD criptografado. Liguei para um contato antigo na corregedoria e pedi para marcar uma conversa informal, não oficial. Ele topou. Quando mostrei parte do que tinha, o rosto dele mudou. Disse apenas: "Se isso for mesmo como parece, você vai abrir uma ferida que não fecha fácil." Eu respondi: "A ferida já está aberta. Só estou limpando o pus." Era isso. O silêncio que me haviam imposto estava prestes a ser rompido. Com dados, não com gritos. Com documentos, não com lágrimas. A verdade é uma lâmina fria. E eu agora tinha o cabo firme nas mãos. Mas eu sabia que Daniel também entenderia. Ele sempre entendeu o que uma ameaça implícita queria dizer. E ao ver os primeiros nomes da lista de documentos que eu protocolei naquele dia, ele saberia. Não havia mais volta. Ele cruzou uma linha. E agora, eu também. Eu sabia que ele viria. Daniel sempre foi rápido para se defender quando a verdade começava a fazer barulho. A diferença é que, dessa vez, ele não estava lidando com uma adversária comum. Estava lidando comigo. A irmã que ele tentou silenciar, proteger, substituir, e agora precisava confrontar. Recebi o convite para jantar com a elegância desconfortável de quem tenta resolver um incêndio com guardanapo molhado. Só nós dois, sem formalidades, como nos velhos tempos. Os velhos tempos, para mim, eram cheios de migalhas de reconhecimento e de um silêncio pesado sempre que meu nome era citado com alguma conquista. Mas eu fui. Não por nostalgia. Fui porque queria olhar nos olhos dele quando ele percebesse que não havia mais negociação possível. O restaurante era discreto. Daniel já tinha esse hábito de escolher lugares que pareciam neutros, onde os olhares não pesavam e onde ele pudesse moldar o ambiente a favor da sua fala. Ele chegou primeiro, claro. Já sentado, terno impecável, sorriso curto. Levantou-se como se eu ainda fosse sua subordinada. Um gesto que eu recusei com um olhar. Sentei, e antes mesmo do vinho chegar, ele começou. "Olha, eu sei que você é boa no que faz. Sempre soube. Talvez tenha sido isso que me fez me antecipar." Engoli a acidez que me subiu pela garganta. Ele continuou. "Você tem provas, eu sei. E eu também sei que você vai querer fazer tudo certinho. Mas precisamos pensar no que isso significa para a família. Pro nosso nome. Pro pai. O nome. Sempre o nome. Como se o sangue limpasse tudo. Como se ser Torres fosse um escudo inquebrável contra a responsabilidade. Contra a culpa." Eu respirei fundo. Olhei ao redor. As pessoas jantavam tranquilas, alheias ao terremoto emocional entre dois irmãos em lados opostos de uma guerra judicial. Você forjou relatórios, Daniel. Escondeu evidências. Negociou silêncio. Ele tentou me interromper, mas levantei a mão, e pela primeira vez em muito tempo, ele calou. Você não está pedindo um favor. Está pedindo cobertura. Está pedindo que eu rasgue o juramento que fiz diante do povo e da lei. Está pedindo que eu me junte à podridão. Ele tentou sorrir, mas o rosto dele desabou no meio do gesto. Ninguém vai sair ganhando se isso for pra frente. Vão arrastar o nome da gente na lama. Vão revirar a vida da nossa mãe, dos nossos sobrinhos. Isso não é justiça, Ana. É vingança. Eu deixei a frase pairar, porque naquele momento ele expôs exatamente o que me diferenciava dele. Eu não agia por vingança. A dor pessoal eu já tinha enterrado há semanas. O que restava agora era princípio. E o princípio é a parte que não apodrece, mesmo quando a alma está ferida. Não é vingança, Daniel. É justiça. Eu não vou parar algo certo só porque vai doer. A dor é sua consequência. O crime foi seu. Eu só sou a consequência. Ele abaixou os olhos. Pela primeira vez, vi medo ali. Não medo da prisão. Medo do fim do teatro. Do fim do herói de papel construído ao longo de anos. Medo de olhar no espelho
e ver não o delegado exemplar, mas o homem que tentou esconder um assassinato para proteger os próprios interesses e que subestimou a única pessoa que podia vê-lo como ele realmente era. A conta chegou. Ele tentou pagar. Eu recusei. Essa conta é minha, como tudo que veio até aqui. Levantei e deixei o envelope sobre a mesa. Um pendrive, selado com minha assinatura digital. Isso vai ser protocolado amanhã cedo, diretamente no gabinete do juiz. Já foi enviado à corregedoria também. Não há mais volta, Daniel. Quando saí do restaurante, senti o vento gelado no rosto, mas não tremi, porque agora ele sabia. Sabia que o último fio de confiança entre nós havia sido cortado, que ele havia cruzado uma linha sem volta, e que o caminho da verdade, mesmo solitário, era o único que eu estava disposta a seguir até o fim. Eu dormi pouco naquela noite, mas dormi em paz. Pela primeira vez desde o afastamento, desde o esvaziamento silencioso da minha autoridade, desde a farsa montada sob meu próprio sangue, eu me sentia onde deveria estar, na linha exata entre a justiça e a responsabilidade. Às 07h38 da manhã, entrei no prédio do fórum, sem distintivo, sem uniforme, sem qualquer autoridade formal, mas minha pasta na mão pesava mais do que qualquer farda. Nela, um dossiê que eu preparei ao longo de semanas, com registros digitais e impressos, transcrições de escutas que haviam sido apagadas, laudos adulterados e, principalmente, os dados cruzados que revelavam um álibi forjado com perfeição cirúrgica, exceto por uma linha de rastreio de celular esquecida no rodapé de um relatório. E essa linha conectava o crime diretamente a um dos nossos. Passei pelos seguranças como quem carrega papelada comum. Mas eu sabia. Eu estava carregando uma granada documental prestes a estourar no colo de um sistema inteiro que preferiu a conveniência ao dever. O juiz responsável, Dr. Luiz Aranha, era conhecido por sua rigidez processual e frieza absoluta, com casos que envolviam corrupção policial. Pedi para ser atendida pessoalmente, não como delegada, mas como cidadã que possuía informações relevantes para um caso público. Ele hesitou. Mas então viu meu nome. E os olhos dele, que sempre foram clínicos, se tornaram atentos. Me recebeu com portas fechadas, sem assistentes, só nós dois, e o peso de tudo o que eu trazia. Delegada Ana, creio que sua presença aqui tem implicações maiores do que aparenta. Respondi apenas com a pasta. Entreguei como se fosse um corpo, como se ali dentro estivesse a necropsia de uma mentira que fingia ser verdade. Ele abriu, leu em silêncio por 15 minutos, e no 16º, levantou os olhos e apenas disse: "Isso muda tudo." Expliquei o mínimo necessário, que aquilo fora coletado após meu afastamento, sem utilizar nenhum recurso da corporação, que não pedi autorização porque seria negada, que a cadeia de proteção montada em torno do caso estava comprometendo o andamento e que, como servidora pública, minha obrigação era entregar. Ele não agradeceu. Juízes não agradecem. Mas digitou rapidamente um despacho emergencial. E ali mesmo, com um carimbo e 2 assinaturas, o caso foi oficialmente reaberto com base nas novas provas e encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil, à Promotoria Estadual e, para minha surpresa, à imprensa. Dr. Aranha tomou a decisão que eu esperava, mas com um acréscimo. Tornaria os documentos públicos no mesmo dia, às 14 horas, por meio de uma coletiva. Se tudo isso é verdade, o silêncio institucional é cúmplice. A exposição será nosso único escudo. Eu assenti. Estava pronta para ser exposta também. Não por erro, mas por firmeza. Às 14 horas, sentei em casa, de farda informal, com o café ainda quente nas mãos, assistindo à TV como qualquer espectadora, mas diferente de todas, porque aquela coletiva era sobre mim. Sem meu nome ser dito diretamente, a promotora que acompanhava o juiz deixou claro: a denúncia fora feita por uma autoridade afastada do caso sob justificativa de conflito, mas que demonstrou agir com base em provas, e não em laços afetivos. O rosto de Daniel Torres apareceu em segundo plano enquanto falavam de obstrução, de falsificação de laudos, de manipulação de cadeia de custódia. Os jornalistas começaram a se agitar. O escândalo estava oficialmente no ar.
E não demorou nem 30 minutos para os celulares da minha família começarem a vibrar. Minha mãe me ligou 3 vezes. Não atendi. Meu tio, aquele que dizia que mulher no cargo só serve para decorar gabinete, me mandou mensagem perguntando: "O que está acontecendo com o Daniel?" Eu apenas visualizei. Era a primeira vez que eles viam minha ausência como presença. Porque, ao contrário de tudo o que tentaram pintar, eu não era movida a ressentimento. Eu era movida por dever. No fim da tarde, o telefone fixo da minha casa tocou. Sim, aquele que ninguém usa mais. Era um repórter. Queria uma declaração oficial. Recusei. Ele insistiu, dizendo que o Brasil queria saber como se sente uma delegada desacreditada que virou a peça-chave no caso mais controverso do ano. E eu só disse: eu me sinto do mesmo jeito que sempre me senti. A diferença é que agora vocês estão ouvindo. Fechei a janela. A cidade lá fora parecia a mesma, mas por dentro, tudo estava diferente. Eu não voltaria a ser a mesma delegada de antes, nem a mesma irmã, nem a mesma mulher, mas voltaria a ser finalmente dona da minha história. A primeira notificação formal contra Daniel chegou 2 dias depois da coletiva. Era um ofício seco, impresso em fonte 12, Times New Roman, com o brasão da Corregedoria da Polícia Civil no cabeçalho. Ele não comentou com ninguém. Fingiu que era só mais um documento. Mas eu sabia. Sabia pela forma como a sobrancelha dele tremia, enquanto segurava o papel no refeitório da delegacia, cercado por olhares que agora já não sorriam. Ele não percebeu que tudo havia mudado. Ainda andava com a arrogância mecânica de quem foi treinado para ser o protagonista, até que o palco desabou sob seus pés. A promotoria foi rápida. O dossiê que entreguei ao juiz estava amarrado em cada ponto. Os áudios com interferência artificial, os arquivos de rastreamento ignorados por conveniência, as ordens de escuta que nunca foram executadas. Mas o golpe fatal foi o print de um grupo de mensagens entre Daniel e 2 inspetores. Nele, ele dizia com todas as letras: "Temos que manter isso entre nós. Se a Ana souber, complica para todo mundo." Ali não havia mais margem para a interpretação. Havia conivência. Havia tentativa de abafamento. E, acima de tudo, havia medo. A imprensa caiu em cima como um enxame. Manchetes pipocaram nas primeiras páginas. Delegado premiado é investigado por obstrução. Caso Torres. Irmã afastada entrega provas contra irmão titular. Polícia Civil sob fogo cruzado. Conflito familiar vira escândalo institucional. Eu me mantive em silêncio. Não concedi entrevistas. Não publiquei nada. Mas minha ausência nas redes sociais era interpretada como dignidade. Cada vez que me negava a falar, mais pessoas queriam ouvir o que eu tinha a dizer. E o nome dele, Daniel Torres, que antes era sinônimo de competência e equilíbrio, agora se tornava sinônimo de dúvida. O mais curioso foi ver a própria corporação recuar. Aqueles que antes diziam que ele era o mais preparado começaram a ensaiar um afastamento estratégico. As fotos dele foram retiradas das redes institucionais. Os convites para palestras foram cancelados. E lentamente, o tapete que o mantinha erguido começou a ser puxado. A diretoria da corporação, tentando salvar a reputação da instituição, anunciou uma reavaliação interna da conduta de todos os delegados envolvidos no caso. E Daniel passou a ser citado com um termo que ele sempre desprezou: provisoriamente afastado. A família, por sua vez, entrou em colapso. Minha mãe chorava no telefone. Não comigo, mas com as tias. Dizia que os filhos estavam se destruindo por vaidade. Meu pai, que sempre preferiu Daniel por ter dado netos, me mandou um áudio de 11 segundos. "Você devia ter resolvido isso em casa, Ana." Eu nem respondi, porque eu sabia que, no fundo, o que eles queriam não era justiça, era silêncio. Sempre foi. Desde pequenos me ensinaram que os homens podiam errar e ainda serem acolhidos, mas as mulheres precisavam ser perfeitas, caladas, discretas. Pois bem, eu fui perfeita e silenciosa, até o dia certo. Daniel tentou me ligar, 3 vezes. Depois mandou mensagem: "Posso te ver?" E em seguida: "A gente precisa conversar, como irmão e irmã." Mas ali não existia mais isso. Ele não era meu irmão naquele contexto. Era um servidor público que violou o dever que jurou honrar e que usou nosso laço de sangue como escudo para sua covardia. Eu visualizei e apenas escrevi:
Procure seu advogado. Na semana seguinte, ele foi formalmente indiciado por obstrução de justiça, prevaricação e falsidade ideológica. A imprensa o filmou chegando ao fórum com óculos escuros, rosto tenso, barba por fazer. Aquele homem que um dia foi símbolo de controle, agora tremia nas mãos. E eu não sorri. Eu apenas respirei. Respirei como quem volta à superfície, depois de muito tempo submersa. Porque não se tratava de vingança. Era sobre resgatar a justiça do fundo do poço onde a haviam enterrado. Um colunista do maior jornal do país escreveu um artigo. O caso da delegada silenciosa, quando o Estado subestima a mulher errada. O texto viralizou. Comentários se dividiam entre apoio e ódio. Mas a maioria dizia uma coisa que, até então, eu nunca tinha ouvido em voz alta. Ela estava certa desde o começo. E essa frase tão simples foi a arma mais poderosa que já carreguei. No fim daquela semana, quando voltei à delegacia para entregar um relatório de um caso antigo, passei pelo corredor e os olhares eram diferentes. Não mais de pena, não mais de condescendência, mas de respeito. Um respeito que não foi dado, mas tomado. Tomado com cada noite sem dormir, cada prova ignorada, cada reunião em que fui chamada de exagerada. Porque, enfim, agora todos sabiam. O herói de papel tinha caído. E quem reconstruiu o caso fui eu. O dia do julgamento chegou sem estardalhaço. Não havia imprensa na porta, nem gritaria de manifestantes segurando cartazes. Apenas o frio daquela sala ampla do Tribunal de Justiça, com suas janelas cobertas por cortinas pesadas, e um silêncio que doía mais do que qualquer sentença. Eu entrei sem colete, sem farda, sem distintivo. Trajava um terno escuro, cabelo preso, rosto limpo. Ali, eu não era a delegada Ana Torres. Era apenas a testemunha-chave que todos estavam tentando esquecer, e, ao mesmo tempo, não conseguiam ignorar. Na entrada da sala, o nome dele estampado em negrito sobre a lista de processos do dia. Daniel Torres, réu. E logo abaixo, a acusação. Obstrução de justiça, prevaricação, favorecimento pessoal, fraude processual. Era estranho ver aquele nome fora de um relatório escrito por mim. Estranho e necessário. Ele estava sentado ao lado do advogado criminalista mais caro que nossa família podia pagar, com o olhar vazio e o corpo afundado na cadeira, como se estivesse tentando desaparecer de dentro de si mesmo. Quando me viu entrar, não desviou os olhos, mas também não sustentou. Moveu a cabeça como quem tenta chamar por algo que já sabe que não tem mais direito. Eu não respondi. Continuei andando até o banco das testemunhas, sem acelerar nem diminuir o passo. Fui chamada ao microfone pela juíza. Sua voz era cortante, mas não agressiva. A sala se organizou em torno dela como um palco diante de sua atriz principal. Me pediram para relatar minha investigação paralela, os motivos que me levaram a protocolar diretamente ao juiz, as provas colhidas e, sobretudo, minha relação com o réu. Ele é seu irmão, não é? Perguntou a promotora. Sim, respondi. E isso compromete sua imparcialidade? Ela insistiu. Não, só reforça minha responsabilidade. E então, olhei diretamente para a juíza, como se tudo estivesse concentrado ali, naquele ponto de equilíbrio entre o que é justo e o que é confortável. Falei por 47 minutos. Nenhum grito, nenhuma lágrima. Só fatos, datas, documentos, laudos técnicos, registros de chamadas, trechos de depoimentos. Expliquei como as evidências haviam sido abafadas, como pistas foram ignoradas seletivamente, como o álibi de um parente havia sido convenientemente aceito sem checagem. Não precisei acusar diretamente. As palavras carregavam sua própria gravidade. A promotoria me ouvia em silêncio. O juiz fazia anotações esparsas. Os colegas de tribunal mantinham as expressões neutras, mas eu percebia nos olhos deles o incômodo crescente, como quem sabe que está diante de algo incontornável. Daniel não disse uma palavra durante meu depoimento. Não porque foi orientado a ficar calado, mas porque não havia o que dizer. Ele sabia. Sabia desde a primeira vez que tentou me afastar do caso que, um dia, estaríamos naquele lugar. E mesmo assim, escolheu seguir. Porque homens como ele sempre acreditam que são indestrutíveis até que alguém com mais coragem lhes mostre o contrário.
A defesa tentou questionar minha conduta. Sugeriram que eu havia agido por mágoa, por revanche, por rivalidade entre irmãos. A promotora se adiantou e rebateu. Não há rivalidade aqui. Há compromisso com a verdade. Se fosse o contrário, ela poderia ter protegido. Não o fez. E naquele instante, pela primeira vez em todo o processo, senti algo próximo de justiça. Saí da sala sem olhar para trás. Do lado de fora, ninguém me esperava. Nenhum jornalista, nenhum familiar, nenhum aplauso. Mas pela primeira vez em meses, senti que não precisava disso, porque minha presença ali tinha feito o que precisava ser feito. Em silêncio, com rigor, com frieza, sim, mas também com integridade. Caminhei até a escada do tribunal, desci degrau por degrau, sentindo o peso nos joelhos, nos ombros, na nuca. O peso de quem sustentou uma verdade sozinha, até ela se tornar impossível de ignorar. No mesmo dia, o Conselho Superior da Polícia Civil me enviou um e-mail discreto. Assunto: reintegração. Sem alarde, sem evento. Apenas um número de protocolo, um horário e a instrução para reassumir minhas funções na manhã seguinte. Havia algo de cruel e simbólico nisso. Eu só fui chamada de volta quando provaram que eu estava certa. Não antes. Quando fui removida, ninguém questionou. Quando meu irmão assumiu, ninguém protestou. Mas agora, diante do inevitável, todos queriam que eu voltasse a ocupar meu lugar, como se nada tivesse acontecido, como se a honra que carreguei no peito durante todo esse tempo não tivesse sido cuspida por aqueles que hoje fingem respeito. À noite, recebi uma ligação da corregedoria. A voz do diretor era contida, mas tensa. Disse que meu depoimento havia repercutido positivamente no meio jurídico, que estavam considerando me designar para uma nova função. Você é uma referência agora, Torres, ele disse. Acha que está pronta para chefiar a nova unidade de crimes institucionais? Eu não respondi de imediato. Apenas respirei, e depois de um breve silêncio disse: sempre estive. E assim, voltei ao serviço. Sem festa, sem tapete vermelho. Apenas com a dignidade de quem nunca saiu. Só foi ignorada. Porque no fim, é assim que a honra fala. Sem gritar, sem implorar, sem revidar. Ela apenas espera o tempo certo para se erguer, intacta, diante dos escombros da mentira. Voltar à delegacia foi como entrar em um lugar que eu conhecia bem, mas que já não me reconhecia. As paredes, os corredores, os olhares, tudo ali havia seguido em frente sem mim, como se eu tivesse sido uma folha solta varrida pelo vento institucional, esquecida num canto, até que a tempestade passasse. Só que a tempestade não passou. Ela teve nome, sobrenome e farda. E quando veio à tona, não fui eu quem teve que se explicar. Foram eles. No primeiro dia de volta, cruzei com antigos colegas que evitaram meu olhar. Alguns tentaram sorrir com aquele constrangimento de quem sente que deve algo, mas não sabe como devolver. Outros apenas desviaram. Ninguém me disse bem-vinda de volta. E talvez isso tenha sido melhor assim. Porque o que eu reconstruí não precisava de palavras. Minha presença era suficiente. A nova chefia me aguardava com um ofício simples e direto. Nomeada para a coordenação da recém-criada Divisão de Crimes Institucionais e Corporativos. Sem pompa, sem coletiva de imprensa, mas com poder real. A sala que me designaram ficava no andar superior, à direita do refeitório. Um cômodo pequeno, mas com janelas largas e visão para a entrada principal. Paredes nuas, mesa de aço, prateleiras vazias. Era como um recomeço seco, e por isso mesmo, honesto. Trouxe de casa uma moldura simples com uma frase bordada pela minha avó ainda nos tempos de infância. Lealdade é para quem anda no lado certo da lei. Coloquei sobre a mesa, centralizada, e foi ali que, simbolicamente, eu declarei. A era dos favores familiares estava encerrada. Os dias seguintes foram preenchidos por ações diretas. Reabertura de processos antigos com indícios de interferência interna. Levantamento de denúncias arquivadas sem justificativa. Revisão de laudos emitidos por peritos próximos de réus com sobrenomes influentes. Aquilo que antes era tratado como excesso de zelo passou a ser entendido como um novo protocolo. E dessa vez, ninguém teve coragem de me silenciar. Recebi convites para entrevistas. Recusei todos. Não queria aplauso. Queria procedimento. Recusei prêmios.
Recusei homenagens de ONGs que nem sabiam meu nome 2 meses antes. Aceitei apenas o convite para palestrar em uma turma de formandos da Academia de Polícia. Jovens oficiais, homens e mulheres, sentados em silêncio diante de mim. Falei por 20 minutos. Sem slides, sem microfone, só eu e eles. Disse que um distintivo pesa mais quando quem o carrega é mulher. Disse que ser irmã, filha, esposa ou mãe não é currículo. E que não existe família dentro de uma prova adulterada ou de um depoimento omitido. Ali só existe lei. E quem tentar misturar as duas coisas perde o direito de aplicar qualquer uma delas. 1 mês depois, meu nome apareceu em uma nota de rodapé de um jornal nacional. Algo discreto. Delegada assume nova divisão anticorrupção interna. Era o suficiente. Aquela manchete era tudo o que eu precisava. Não para alimentar ego, mas para registrar, no tempo e na história, que eu resisti. Que fui desacreditada, isolada, substituída. E mesmo assim permaneci firme até o fim. Meu irmão, agora suspenso e aguardando julgamento disciplinar, passou a viver entre advogados, consultorias e portas fechadas. Minha família tentou apagar os rastros, minimizar. Alguns ainda dizem que eu fui dura demais. Outros não dizem nada. Silêncio, afinal, é o que sempre usaram contra mim. Agora, devolvo com a mesma moeda, mas com outra intenção. Comecei a ser procurada por mulheres, policiais, procuradoras, técnicas administrativas, todas com histórias parecidas. Afastadas, silenciadas, punidas por não aceitarem favores, por não recuarem diante de chefes ou parentes que cruzaram a linha. Criei, sem avisar ninguém, uma rede de escuta e suporte. Nada institucional. Apenas um espaço seguro onde o peso do silêncio não fosse regra. Era meu novo fardamento. Um sistema de proteção onde a farda não sufocasse, acolhesse. Hoje, sento na minha cadeira sem precisar provar nada para ninguém. Não busco aceitação, nem conserto laços que nunca foram de verdade. Meu sobrenome, que um dia serviu para me afastar de um caso, agora é sinônimo de integridade em círculos que realmente importam. E não, eu não tenho culpa pelo que meu irmão fez, mas tenho responsabilidade pelo que eu deixaria de fazer se tivesse aceitado calar. Não sou mártir nem exemplo. Sou consequência. Consequência de um sistema que tentou me excluir por conveniência. Consequência de uma cultura que trata mulheres na lei como peças decorativas. E também sou resposta. Resposta à pergunta que tantas já se fizeram em silêncio. Vale a pena resistir? Sim, mas não espere palmas. Espere chão firme, consciência limpa. E, com sorte, um futuro onde justiça não precise mais pedir desculpas à família antes de ser feita. Porque, no fim, justiça não é um favor familiar. É uma escolha, uma linha que se traça, mesmo quando todos esperam que você apague.